Olá, mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos aí mais um final de semana, glória a Deus. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, aleluia! Estamos de volta aqui no nosso devocional da tarde, continuando aí com o nosso estudo. Estamos vendo, estamos estudando, conhecendo as 5 mulheres más da Bíblia, porque teve mais outras mulheres, mas aí nós estamos apenas estudando, não, essas 5 mulheres. Depois eu vou estar trazendo mais mulheres que foram más da Bíblia, sim? Da mesma maneira que tivemos mulheres boas, mulheres piedosas, mulheres misericordiosas, não? Que tiveram misericórdia do próximo, que ajudaram aí, também tiveram essas figuras também, as mulheres más também estiveram, né? Fazendo aí a sua parte, né? Digamos aí, não? Fazendo aí a sua parte. Não era o que Deus tinha para elas, com certeza, como Deus não tem para nenhum ser humano. Sempre Deus tem coisas boas. Deus sempre tem coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Mas como ele deixou, não nos deixou aí o nosso livre-arbítrio, então nós escolhemos, não? Porque eu creio, né? Eu creio, a missionária Márcia, eu creio que a nossa história já foi escrita por Deus. E eu tenho certeza que quando ele escreveu a nossa história, ele escreveu uma história de vitória, ele escreveu uma história maravilhosa. Mas ele deixou-nos, não? Aí o livre-arbítrio para nós escolhermos se nós vamos querer, não, a história que ele já escreveu para nós, ou se nós vamos querer aí, não, tomar outra rota, né? Tomar outro caminho para que a história linda de vitória que o Senhor tem conosco seja uma história de derrota, né? Então, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, o mesmo livre-arbítrio deixou essas mulheres, né? Que nós vimos aí Raquel, Ruth, vimos aí também a Esther, não, que tomaram um rumo diferente, né? Que a sua história foi uma história de vitória que marcou o seu tempo, né? Então nós estamos vendo aí 5 mulheres más da Bíblia. Hoje nós estamos falando da Dalila. Iniciamos aí o nosso estudo da Dalila. Nós vamos estar continuando então falando da Dalila. Para você que chega agora e não me conhece, eu sou a missionária Márcia Gomes. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal Mulheres Sanadas para Sanar, aprendendo a ser guiadas por Deus. E eu estou falando desde aqui de Equador. Agora são exatamente quase meio-dia, quase meio-dia. Isso, já estamos na meada de meio-dia. Então, aí provavelmente já está sendo 2 horas, né? Meio-dia, sim, quase 2 horas deve que estar sendo aí. E eu quero, antes de estarmos, amadas do Pai, vendo o nosso tema que vamos abordar, não? Esta tarde, eu quero estar agradecendo a você, preciosa, por estar abrindo a porta da sua casa mais uma vez para receber a palavra do Senhor, para receber o nosso devocional da tarde. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero agradecer porque você já está neste exato momento compartilhando. Como eu estou feliz que você está compartilhando agora para 2, 3, 4, 5 pessoas aí da sua amizade, do seu círculo de amizade, do teu círculo familiar. Muito obrigado por você estar compartilhando o nosso devocional da tarde. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Então vamos, preciosas, vamos então continuar o nosso estudo. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Nossa, minha Bíblia, meu Deus, tenho que arrumar uma nova Bíblia para mim. Porque essa é brasileira, essa é português, minha amada. E tem tempos que eu tenho ela, porque eu tenho as novas agora, que são espanhol, não?
E eu tenho a de português, que quando eu for aí no Brasil eu vou ter que comprar uma. E aqui o caderno, sim, e a caneta, para que você possa anotar, assim como eu anoto. Eu anoto tudo, porque eu não gosto de deixar nada passando, sem deixar passar para vocês, preciosas. Hoje nós vamos falar que eu atrativo deu suborno, sim? Nós vamos estar, então, falando aí, eu atrativo do suborno. Suborno, minha língua é difícil de falar. Atração do suborno. A atração do suborno está aqui em espanhol, amadas do Pai. Escrevi em espanhol. A atração, deixa eu escrever aqui em português. A atração do suborno. Hoje nós vamos estar abordando aí sobre este tema, sim? Ontem nós vimos, amadas do Pai, né? Nós vimos aí que foi, deixa eu ver aqui, a intimidade perigosa, né? A intimidade perigosa. Nós vimos aí que Sansão nunca se casou com Dalila. Sansão nunca se casou com Dalila, mas ele teve um relacionamento muito intenso, muito interno aí com Dalila, né? Com Dalila, ele teve esse relacionamento, né? Essa traição, né? Ele traiu a sua esposa, né? Esse adultério que ele estava cometendo, não? E isso é claro que mais tarde obscureceu, né? Obscurece aí, não? O julgamento de Sansão, quando Dalila tenta pegá-lo e entregá-lo aos filisteus em várias ocasiões, né? E falando dos filisteus, antes de seu encontro com Dalila, Sansão teve alguns desentendimentos com os inimigos, né, mais notórios de Israel. Então eles queriam que ele fosse humilhado por todos os problemas que ele havia causado, não, ao povo. E quando Dalila entra em cena, ele sabe exatamente como fazê-lo. Nesta hora, Dalila, ela entra em cena. E os filisteus fizeram uma oportunidade, né? Viram aí uma oportunidade única de acabar com Sansão, né? Através de Dalila, né? Então nós vamos estar vendo aí. Seguimos então, amadas do Pai, falando de Sansão e Dalila. Passei assim uma pincelada no que nós vimos ontem, porque ontem ficou muito extenso mesmo, não? Deu quase 30 minutos, meia hora de estudo. Porque estudo é assim, amadas, não tem como fazer menos, não tem como, porque é tanta coisa que o Senhor fala conosco, é tanta coisa que nós vamos assim absorvendo, é tantas coisas, e eu sou muito ansiosa, e eu quero passar, sabe? Tudo para vocês. Eu sei que muitas sabem, muitas, né, são conhecedores aí mesmo da palavra do Senhor, estuda e estuda, né? Mas eu gosto muito de passar aquilo que o Senhor ministra em meu coração, aquilo que o Senhor fala também em meu coração. Então aqui nós vimos que Sansão, ele era um homem que buscava para si coisas que estavam sendo ou era proibida por Deus, né? Todas as mulheres de Sansão não foram mulheres escolhidas entre o povo de Israel, não, entre o seu povo, que era a ordem de Deus. Deus havia dado esta ordem ao povo de Israel para não se unir, não, para não fazer aliança com o povo que não tinha nada a ver com o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo escolhido. E parece que este povo não entendia, né? Sempre eles estavam fazendo algo errado, sempre levantavam um personagem para fazer algo que não estava correto diante do Senhor, né? E Sansão era um desse personagem, foi um desse personagem, né? E o que diz que tudo que é proibido atrai o ser humano.
É verdade, tudo que é proibido atrai o ser humano. E nessa atração vem sempre uma consequência muita dor de cabeça, né? Tudo que é proibido atrai. Não, a pessoa quer, nós seres humanos queremos o que é proibido. Nós vimos aí no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden, não? Adão e Eva ali, eles tinham tudo, né? Tudo. E ali havia somente uma árvore, é aquela árvore que não era para eles tocarem, não era para eles mexerem, não, né? Mas não, foram justamente tocar na árvore proibida, no fruto proibido, né? Atraiu, ali estava a serpente, né? Que a serpente ela é enganosa, né? Quando você não está constantemente em oração. É por isso que a palavra de Deus nos fala, amados do Pai, orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. E muitas vezes existem pessoas que não entendem esse versículo, que fica assim, como é que eu vou orar sem cessar se eu tenho que trabalhar, sair para trabalhar, se eu tenho que arrumar as minhas coisas em casa? O que está falando que orar é sem cessar, que no momento que eu estou fazendo as coisas, eu estou com o meu pensamento ligado no Senhor. Eu estou falando com Deus, eu estou orando. Não é para me desligar, não é para me desconectar do Senhor. Porque quando nós começamos a desconectar, não, a nossa mente começa a estar ficando vazia e aonde que o adversário começa a atacar setas. Por mais que ele não saiba o que nós estamos pensando, mas ele sabe a nossa atitude. Ele sabe da nossa atitude, ele vê da maneira que nós estamos comportando, porque ele é astuto, ele é sarcástico. Nós sabemos disto. Não devemos, não devemos aí brincar, né? Brincar com o nosso adversário, né? Subestimá-lo. Não devemos. Então devemos sempre estar em oração. Então ali nós vimos que tudo que é proibido, né, o ser humano quer, né, atrai. E nessa atração vem sempre uma consequência, né? E muita dor de cabeça. Vamos aí um exemplo claro que muitos têm passado, muitas mulheres têm passado, que é uma chegada, né? Uma chegando a ser, essa dor de cabeça é uma chegando a ser insolúveis, como um filho fora do casamento, né? Como um filho fora do casamento, quando há traição, né? Há traição, e nessa traição ali houve o arrependimento daquela parte que traiu, e aquela parte que traiu, e a parte que foi traída ali, não, diante de oração, né? Deus ali restaura aquele matrimônio, restaura aquele casamento, restaura aquela família. Mas aí tem uma consequência que é insolúvel, não? Que é um filho. É um filho. Então, temos que ter muito cuidado. E era o que Sansão estava buscando. Sansão estava buscando dolor de cabeça. Nós vimos ontem que Sansão sempre procurava, não, intimidades perigosas. Agora a sua intimidade estava sendo com mais uma mulher pagana. Com mais uma mulher pagana. Ele já havia casado, o primeiro casamento dele foi com uma das filisteus. Não? Foi uma das filhas dos filisteus. Pagana. Né? Chegou e falou para o pai, eu quero. Igual aqueles meninos pirracentos, fazendo birra. Né? Quero. Os pais dizendo, aconselhando, abrindo a mente, tentando abrir a mente, tentando mostrar a ele, meu filho, procura uma do nosso povo, né? Procura um do nosso meio. Procura esta. Né? Não, mas ele não quis. Sansão não quis. Né? Agora ele busca uma outra mulher pagã,
uma mulher sem escrúpulo algum. Sansão estava neste momento, amadas do Pai, quebrando, rompendo todas as regras do livro, todas as regras, todo o pacto. Sansão não estava seguindo o exemplo, não, e nem a obediência aos seus pais. Os seus pais lhe deram uma obediência, os seus pais lhe deram um bom exemplo, que foi fazer o que o anjo do Senhor anunciou, que o filho que ela ia ter não ia passar navalha, não, na cabeça, não ia tomar vinhos, não. E eles ali, não, enquanto estava no domínio deles ali, não, no domínio deles, eles fizeram. Eles estavam cumprindo com a promessa e com a palavra, a ordem do Senhor. Mas infelizmente, Sansão não. E a palavra de Deus nos diz para honrar os nossos pais e a nossa mãe, a fim de que tenhamos vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Que o teu Deus te dá. Quando nós honramos os nossos pais, nós temos vida longa. Quantos filhos, infelizmente, não está tendo vida longa? Porque não tem honrado os teus pais, porque não tem obedecido, tem feito como Sansão, tem feito como Sansão. As mães chegam e falam: filhos, essa não é uma boa amizade, não vai, isso não é uma boa amizade, E a resposta dos filhos é: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero. Você já não viveu a sua vida, agora deixa viver a minha, Responde desta maneira, com altivez, com arrogância, com a prepotência, não obedece. E no fim nós vimos, a sua vida está sendo encurtada na terra. Então vamos estar lendo em Juízes, no capítulo 16, sim, no versículo 5 em diante, onde nós conhecemos ontem, a intimidade perigosa de Davi, a intimidade que foi aí, mais uma vez, unir-se com Dalila, tendo aí um relacionamento extraconjugal, fora do casamento. Então vamos estar lendo Juízes capítulo 16, no versículo 5, nos diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderei ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela, numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Escuta bem. Aqui agora, amadas do Pai, os filisteus eram muito cautelosos com Sansão. Mesmo eles não conseguirem ver uma maneira de derrotá-lo. Mas ainda assim eles perceberam que deve haver algum segredo para sua força. E claro que havia. E era o que? Era o cabelo dele. As forças de Sansão estavam no cabelo. Então, aqui entra Dalila. No versículo 5, entra Dalila.
Dalila, então, ela é subornada com 1.100 moedas de prata para descobrir o segredo de Sansão. Ela é subornada, ela é subornada. Se eles pudessem se livrar da força de Sansão, eles poderiam. Ai, deixa eu negociar aqui, porque está acabando a carga. A bateria. Então, amadas do Pai, aqui então eles poderiam livrar da força de Sansão. Eles poderiam derrotá-los e sujeitá-lo, a torturar e até mesmo a humilhação. Era o foco, era o desejo do povo filisteu, dos filisteus. Então, tudo aqui aconteceria com Sansão a qualquer hora. Sansão estava correndo um risco muito grande. E ele estava correndo esse risco porque ele escolheu. Ele estava escolhendo este risco. Um risco muito grande. Ele foi atrás do que estava prestes a suceder com ele. Foi as decisões de Sansão. Sansão havia decidido traçar o caminho dele. O caminho dele, a vontade da carne, o desejo da carne, como nós vimos no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui, se vocês não viram, ou aqui, o encarte, para depois vocês verem, se vocês ainda não viram. Não? Se ele tivesse consagrado seus membros, se ele tivesse consagrado ao Senhor, ele não teria casado com a primeira, que era uma mulher pagã. E ele ia ter muito mais vitória. Deus havia preparado muito mais vitória para Sansão. A morte de Sansão foi precoce. A morte de Sansão foi que ele buscou. Ele mesmo estava buscando a sua própria morte precoce. Como muitos jovens têm procurado a sua morte precoce. Ele sabe que não pode entrar no mundo das drogas. Ele sabe que quando ele não entra no mundo das drogas, se não for pela misericórdia do Senhor e se não for pela vontade dele, pelo esforço dele, porque tudo nós temos que nos esforçar, ele vai acabar morto, diminuindo a sua vida na terra. E não era o que o Senhor tinha para ele. Não era o que o Senhor tinha para ela, como muitas jovens têm sido mortas. Então, Sansão, ele estava acelerando a sua morte. E ele estava, porque ele estava buscando. Ele estava buscando. Então, ele fez aliança com quem não deveria ter feito. Os filisteus não eram pessoas de confiança. Eram pessoas inimigas do povo de Israel. E ele sabia. Não? Sansão buscou com suas próprias mãos. Ele estava buscando com suas próprias mãos. Nós podemos ver aqui que, embora a taxa de conversão não seja um pouco complicadas, sabemos que lhe ofereceram, sim, pelo menos, $90.000 para descobrir o segredo de seu amante. Foi o que estava dando para Dalila, para ela descobrir o segredo do seu amante. Sansão definitivamente tinha perdido a noção do pecado. Ou talvez não, mas ele tinha perdido a noção e o temor de Deus. A consequência do pecado é a morte, como diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é fiel, amadas. É fiel. E nós podemos ver aqui que no versículo 6 em diante, nós vimos que ela insista. Ela insista perguntando ele engana ela a primeira, a segunda, a terceira, e ela está insistindo. Vimos nesses versículos que Dalila é uma mulher persistente e insistente,
que não desista facilmente. Facilmente ela não desiste até conseguir o que quer alcançar e lograr, não? Seu objetivo. Ainda mais um objetivo que estava sendo motivado, né? Que estava sendo motivado por dinheiro, né? Que ela conseguiria, não? Conseguiria apenas para arrancar um segredo de um homem. O que nós podemos levar aqui e trazer para nós, não? É a persistência, a insistência de Dalila. É o que nós temos que fazer, amadas, orando ao Senhor, persistindo, insistindo, e não desistindo e batendo na porta, até o Senhor abrir a porta. Ser persistente como Jacó. Jacó lutou com o anjo e disse: enquanto tu não me abençoares, eu não te soltarei, eu não te largarei. Ele passou a noite toda lutando com o anjo. É isso que nós temos que trazer para a nossa vida aqui nesta tarde. Eu não sei quanto tempo, amada, você tem orado, você tem clamado ao Senhor. Mas pela persistência desta mulher, que a motivava era o dinheiro para destruir, para acabar com a vida de um homem, mesmo um homem desobediente, quebrando as regras, ela não desistiu. Que nesta tarde, o que vem te motivar nesta tarde é a sua vitória. O que motiva que você venha retomar a sua oração, o seu jejum, o seu propósito. É a promessa de Deus que te fez a salvação da sua família, a restauração do seu casamento, a libertação do teu esposo, a libertação dos teus filhos. Isso é a sua motivação para continuar orando, a sua cura, as portas serem abertas, o seu ministério. Que seja a motivação para você continuar orando, sendo persistente. Porque aqui havia uma motivação maligna na vida de Dalila. Mas na nossa vida há uma motivação do Espírito Santo. Arabai, xarari, cantalais. É saber que Deus vai salvar a nossa família. Não importa quanto tempo nós estamos orando, mas nós vamos ver a nossa família salva, amadas. Nós vamos ver nossa família salva. E se você ainda está pedindo a restauração, e se Deus prometeu, você vai ver. A motivação que você tem nesta tarde é o cumprimento da promessa do Senhor que não falha. Aleluia. Então vimos aqui, até ela conseguir arrancar o segredo do homem. As escrituras não são claras por trás das motivações de Dalila, amadas. Talvez ela nunca tenha amado Sansão, com certeza, em primeiro lugar. Não? Talvez os filisteus tivessem usado táticas de intimidação, não sabemos. Não importa qual seja o caso, amadas do Pai, ela aceita. Ela aceita sua oferta e sai para descobrir a fonte da força de Sansão. E enquanto eu estava estudando, escrevendo, eu pensava que no mundo atual que estamos vivendo, amadas do Pai, temos visto tantas Dalilas, né? Temos visto tantas Dalilas que por causa do dinheiro matam vidas, aceitam suborno para matar alguém. Dalila aceitou uma quantia de plata, de dinheiro, para entregar Sansão para ser morto. Não importa qual seja o caso, ela aceita sua oferta e sai para descobrir a fonte da força de Sansão. Ela tenta várias vezes tirá-lo disto, mas ele a engana algumas vezes. E os filisteus sentem falta dele 2 vezes. Não. Então, Sansão aqui deve ter feito a conexão entre Dalila tentando descobrir o segredo de sua força e os filisteus que vieram atacá-lo logo depois. Ele fez aquela conexão. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Ficamos por aqui. Amanhã seguimos em frente com este estudo maravilhoso. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Deus abençoe você
que abriu a porta da sua casa para receber o nosso devocional da tarde. Se Cristo não voltar e não nos passa nada, estaremos aqui de volta amanhã. Deus abençoe vocês.